Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vinícius e nessa nossa série Enem eu vou trazer os principais tópicos de Química que foram abordados no Enem e também algumas dicas valiosas para que vocês tenham aí um aumento na nota, né? No caso, no nosso Enem que vai acontecer nesse novembro, dia 5 e 12. Vamos lá? Galerinha, a gente vai iniciar nossa aula falando um pouquinho sobre a composição da química, tá certo? E a nossa química do Enem, ela é composta majoritariamente pela fisicoquímica, galera. Dentro da fisicoquímica, quais são os assuntos que nós mais exploramos? Cinética química, velocidade, fatores que afetam a velocidade, equilíbrio químico, constante de equilíbrio, pH, deslocamento, hidrólise salina, soluções, concentração de soluções, mistura, diluição e titulação e os efeitos coligativos, tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e também a osmoscopia, tá certo? Outra coisa também importantíssima dentro da fisicoquímica é a termoquímica, tá certo? Termoquímica, o cálculo do ΔH positivo, negativo, endo, exo, e também a questão da lei de Hess, né? Não esquece lá o cálculo do ΔH pela técnica da lei de Hess, que é um dos mais cobrados aí nas provas do Enem. Maravilha? Ainda dentro da fisicoquímica, nós temos a eletroquímica. Dentro da eletroquímica, nós trabalhamos pilha, eletrólise, metal de sacrifício, proteção contra a corrosão e outros fatores mais. Sabendo que pilha, tá, é o que mais aparece, perfeito? Segunda fatia aqui, química geral. Dentro da química geral, quais são os assuntos explorados na química do Enem? Nós temos a questão de separação de misturas e tratamento de água, bastante presente. A questão relacionada ao cálculo estequiométrico. Um pouco de gases, né? Na prova do ano passado, apareceu uma questão de gases associado a cálculo estequiométrico. E também a questão de NOx e oxirredução, perfeito? Existem outros conceitos dentro da química geral, mas que não são tão recorrentes nas provas, perfeito? Química orgânica. Dentro da química orgânica, a gente explora conceitos de classificação de carbonos, classificação de cadeia, funções orgânicas, reconhecer uma função orgânica, a questão relacionada com a isomeria, né? Isomeria ótica, isomeria geométrica, a isomeria plana também, chamada de constitucional, perfeito? E as nossas tais reações orgânicas, né? Reação de oxidação de alcenos e álcoois, a reação de combustão, reação de saponificação e transesterificação, e também a questão relacionada com os polímeros, tá certo? Próxima fatia, galera, é a atomística. Dentro da atomística, nós estudamos modelos atômicos, partículas, né, próton, nêutron, elétron, ligações químicas, a questão relacionada com as geometrias moleculares, as polaridades das moléculas, solubilidade de compostos e também nós temos aqui, além das forças intermoleculares, né, dipolo induzido, dipolo permanente, ligação de hidrogênio, nós temos a nossa queridíssima radioatividade, que é um assunto também bastante presente nas provas. As últimas duas fatias são a bioquímica, né, em menor porcentagem, e o meio ambiente. A química do meio ambiente explora vários assuntos, como poluição atmosférica, poluição das águas, dos solos, né? E também a questão relacionada a aquecimento global, efeito estufa, smog, e a química verde também vem aparecendo com bastante recorrência, tá certo? Que é aquela química, né, atrelada aos meios ambientes para conservação, né, e fazer o melhor uso, no caso, perfeito? E a bioquímica, o último fatia aí nossa, né, só com 2%, é um assunto que está muito relacionado com a parte da biologia, né, as biomoléculas. Carboidrato, lipídio, proteína e os aminoácidos, que inclusive foi uma questão que apareceu na prova do ano passado e eu vou até desenvolvê-la com vocês na sequência, tá certo? Antes da gente fazer as questões, eu só vou explicar um pouquinho para vocês a questão da correção da prova do Enem, que vocês já devem ter escutado, que é através do TRI, né? A teoria de resposta ao item. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Vamos supor que durante a prova você acertou uma questão difícil e errou uma questão fácil. O que o TRI entende? Que você chutou a questão
difícil e já não sabia nem a fácil, entendeu? Porém, caso ocorra o contrário, você acerta uma questão fácil e erra uma questão difícil, você provavelmente vai ter uma nota maior do que aquele que aconteceu o contrário, como eu dei o primeiro exemplo. Por quê? Por conta dessa questão do TRI entender que aquele que acertou a difícil e errou a fácil, ele chutou. Então, é muito comum pessoas que tiveram o mesmo número de acertos nas provas terem pontuações diferentes. Então, é essencial, né, e urgente que vocês saibam durante a prova fazer uma leitura dinâmica dela e saber escolher os temas mais fáceis para você conseguir aumentar a sua pontuação em ciências da natureza, tá certo? Só uma coisa importante ali, ó, que tá na tela já para vocês. A TRI qualifica o item de acordo com 3 parâmetros. O poder de discriminação, né, que é a capacidade, né, de um item distinguir aquele que tem proficiência no assunto daquele que não tem. O grau de dificuldade, que eu já explorei com vocês, né, questão de nível fácil, questão de nível médio, nível difícil. E a possibilidade de um acerto por meio de chutes. Maravilha? Vamos analisar 3 questões que apareceram na prova do Enem do ano passado, 2022, para a gente trabalhar um pouquinho sobre grau de dificuldade. Olha essa primeira questão, meus queridos. A penicilamina é um medicamento de uso oral, utilizado no tratamento de várias doenças. Esse composto é excretado na urina, cujo pH se situa entre 5 e 7. Vamos lá, hein? Informação importante aqui. Se o pH está entre 5 e 7, ele está numa região ácida, perfeito? Vamos lá. A penicilamina, cuja fórmula estrutural plana está apresentada a seguir, possui 3 grupos funcionais que podem ser ionizados. Eu tenho a carboxila, que tem um pKa de 1,8. Eu tenho o grupo amino, que pode ser convertido em amínio, né, NH3+, cujo pKa é 7,9. E eu tenho o grupo tiol, que tem um pKa de 10,5. E ele deu uma informação importantíssima. Ele falou que o pKa é menos log de Ka. Pessoal, Ka e pKa são grandezas, funções, né, a gente pode pensar assim, inversas. Enquanto que o Ka é uma grandeza exponencial, o pKa é uma grandeza logarítmica. Portanto, a gente pode estabelecer a seguinte relação. Quanto menor for o nosso pKa, maior vai ser o nosso Ka. Ka e pKa são grandezas inversas, tá certo? Então, bora lá, ó. Vamos fazer a análise aqui. Analisando a estrutura, a gente sabe que o pH da urina é ácido, certo? Se o pH é ácido, é o grupo ácido que vai ionizar, perfeito? Então, ó, se o pH está ácido, é por conta do COOH. Por que, Vini, que é por conta dele? Porque se a gente analisar, ele não tem o menor pKa. Quanto menor é o pKa, maior é o Ka, certo? Portanto, ele é o grupo mais ácido. Então, o grupo carboxílico, ele vai sofrer o processo de ionização, liberando íons H+, tá? Portanto, só de saber isso, eu já vou eliminar a letra E, porque o grupo carboxílico está intacto. Eu vou eliminar a letra D e eu vou eliminar a letra B de bola. Ficamos entre 2. Ou vai ser a letra A ou vai ser a letra C. Mas a letra A, ela é inconsistente. Por quê? Como que o grupo tiol vai liberar o seu H+, se o seu pKa é muito alto? Porque se o pKa for alto, o Ka dele é baixo. Não tem sentido. Portanto, galerinha, o gabarito correto dessa questão é a letra C. Uma dica para vocês. Em química orgânica, qual é o grupo orgânico, né, que tem caráter ácido? Ácido carboxílico e fenol. E o que tem caráter básico são as aminas, preferencialmente, tá certo?
Então é bom lembrar dessas regras, porque auxiliaria vocês a conseguir chegar na resposta correta aqui, né? Porque o grupo carboxílico vai perder o H+, e o grupo amino, né, vai ganhar o H+, se transformando aí numa estrutura, inclusive, né, que a gente trabalha muito lá na bioquímica, que é o Zwitterion, né? O que é o Zwitterion? O Zwitterion é um íon, né, é um sal interno, formado por quando o grupo carboxílico ele ioniza e o grupo amino acaba aceitando o íon H+, perfeito? Formando um sal ali interno. Questão difícil, tá, gente? Cuidado aí. Vamos para a próxima. Questão 97, apareceu também na prova do ano passado, é de separação de misturas. Para a gente ganhar tempo numa questão, vamos ler a pergunta primeiro, ó. Qual é a etapa de retirada de grande parte dos resíduos sólidos? Então, ele quer saber das técnicas, né, de separação de misturas no tratamento da água, qual é aquele que remove maior quantidade de partículas sólidas. Pessoal, desinfecção e fluoretação não cabe, né? Desinfecção é adicionar cloro. Fluoretação coloca flúor. Um é para matar micro-organismos e o outro é para evitar a proliferação de cárie. Sobramos 3. Coagulação, pessoal, não faz sentido, porque a etapa de coagulação é a etapa que a gente adiciona geralmente, né? Sulfato de alumínio e cal, né? Por quê? Vai acontecer uma reação ali e vai produzir a base do alumínio. E a gente não pode esquecer que a base do alumínio é ela responsável pela floculação, né? As partículas vão se aderindo no hidróxido de alumínio e essas partículas ficam cada vez mais densas, né? Esses aglomerados, e aí eles decantam. Portanto, galerinha, o gabarito dessa questão é letra B. É na decantação que nós temos a maior remoção das partículas sólidas. Na filtração, ainda vamos ter, né, eliminação de partículas sólidas, porém, são as partículas menores que não foram removidas na etapa de decantação. Perfeito? É uma questão mais tranquila, né? Vamos para a última. Questão 192. Jamais que eu vou ler esse texto, não precisa. E é uma dica também que eu dou para vocês. Além de saber identificar uma questão por nível de dificuldade, é essencial que vocês também façam uma leitura mais dinâmica. Então, uma dica que eu dou é: vai para a pergunta e depois você volta no texto de acordo com a necessidade de explorá-lo. Então, vamos lá. Olha o que essa questão propõe. A característica estrutural dessa família de compostos acima é a presença de... Galerinha, uma questão de nível mais fácil. Dá uma olhada nas moléculas. Todas elas têm como molécula, né, uma parte comum, o anel aromático. E o anel aromático é conhecido como anel benzênico. Então, aqui o gabarito, letra C. Maravilha? Também uma questão aí de nível mais fácil, tá bom? Bom, galerinha, essa era a exploração que eu queria fazer com vocês em relação a essa série Enem 2023. Esperem por mais assuntos, tá? Nas próximas aulas aí dessa série, eu vou trazer os assuntos mais recorrentes, de acordo com o que foi explorado no início dessa nossa aula, sempre trazendo a parte teórica e também a parte de exercícios com questões de Enems passados, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Os inscritos, agradeço a presença de vocês nessa nossa aula, tá? Aos que assistiram. E a gente se vê na próxima. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. E também não esqueçam de seguir a gente no Instagram, ciência.volátil, que lá a gente também tem bastante interatividade e estamos sempre postando coisas novas. Um abraço e até a próxima!